Então deixa claro aqui, qualquer sócio do Fluminense pode comparecer dia 14 nas Laranjeiras para assistir? Se for sócio, tiver em dia, sim. Pode comparecer nas Laranjeiras para sempre foi assim. Assistir. Então, galera, essa informação eu também não sabia, o Vini acabou de trazer aqui pra gente. É bom esse tipo de informação. Pode falar. O que eles podem fazer é impedir a entrada no Salão 9 baseado em questão de espaço, né? Vou dizer que só pode entrar os votantes, as pessoas que decidem a gestão, mas não pode impedir o sócio de estar dentro das dependências. A não ser que aconteça o que aconteceu na final lá, que a Laranjeiras ficou lotada. Aí a gente exige que eles transmitem o evento pra gente lá. Sim. Exatamente. Pelo menos quem vai estar lá vai estar ciente do que tá acontecendo. Falando. Se não colocar o bloco na rua, não vai funcionar. Vai passar boiada. Exatamente. Vai passar boiada. Se tiver a questão de protesto, a gente vai lembrar daquele protesto que a gente foi. Que eles colocaram sócio pra fora. Sim. Não foi isso? Foi. Colocaram porque era um protesto. Então falou, não, protesto é da porta pra fora. E eram todos sócios. Mas se tiver Inclusive tinha sócio proprietário lá. Mas é verdade. Eu lembro que você e o Vilela reclamaram pra caramba sobre isso. Sim. Mas também se tiver um número bastante grande, o Quintela, eu acho difícil eles tomarem esse tipo de atitude. Você não acha? Eles podem cancelar a reunião se for uma quantidade grande protestando, né? Aí... Seria lindo ver isso, mas eu acho dificilmente que irá acontecer. Cara, eu penso o seguinte, a gente tem que comparecer, mas comparecer pacificamente. É isso aí, perfeito. A gente tem que escutar, é isso. Não tem que gritar, nada disso. Seu direito de A gente quer se inteirar do que tá acontecendo. A gente tá discutindo até sobre isso, cobrando a transparência, tudo. É isso que tem que chegar lá educadamente, né? Exigir o nosso direito de acompanhar a reunião sem dar um pio e escutar detalhe por detalhe do que eles Sabe uma coisa, Vini? A galera, eu andei tomando umas porradas aí ultimamente, porque a galera fica chateada comigo porque eu cito o exemplo do Vasco direto. E a galera fica pau da vida comigo. Mas tem que dar um exemplo. E foi, pô, só falo exemplo ruim de SAF, porque eu sempre vinha tentando fazer o advogado do diabo, embora essas últimas ocorrências trouxe à tona, né, a exposição do que pode ser uma SAF ruim. O que pode acontecer. Uma SAF sem debate. Eu tenho um amigo que é conselheiro do Vasco, que quando eu expliquei pra ele como é que estava sendo tratado o processo do Fluminense, ele me deu uma aula do processo do Vasco, que é o professor Mariotti, inclusive fiz live com ele. Mandar um abraço pra ele aí, se ele estiver assistindo. Pode mandar a live pra ele. E ele falou, Quintela, o que tu tá relatando foi exatamente o que aconteceu no Vasco. No Vasco, que é com a diferença de não ter o sócio futebol votando. Ele falou que no Vasco o processo foi todo tocado sem nenhum acesso público dos torcedores, ninguém sabia de. Tanto é que o contrato do Vasco até hoje, nem os sócios proprietários do Vasco conhecem o contrato. Nem o Pedrinho conhece. Nem o Pedrinho conhece. O Pedrinho tá entrando na justiça para identificar quem são os sócios da 77 Carioca para tentar ter acesso ao contrato. Que ficou só sob égide, segundo dizem, do Salgado, o tal do Osório e o tal do Luiz Melo, que inclusive é conselheiro do Flamengo, que foi CEO do Vasco. Nesse processo aí. E ele falou isso. Falou, cara, tá muito parecido a forma como tá sendo tocado, pelo que você tá me dizendo. Transparência. A questão da transparência, não tá sendo nada debatido. Só que lá no Vasco eles conseguiram uma coisa que aí entra o que o Vinícius falou. De quem realmente agora vai ser tricolor, quem vai ter culhão, coragem de botar o pau na mesa e falar assim, ó, não vai fazer isso com o meu Fluminense, não. Por quê? Porque no Vasco, eles cooptaram, segundo esse amigo me falou, a maioria dos canais de YouTube, sites especializados em Vasco, posso citar aqui porque ele falou, o Atenção Vascaíno, por exemplo, que é um site imenso do Vasco. Eu fiquei 1 ano com a Atenção Vascaíno dentro da minha agência, da tua aqui agência, na Barra, no estúdio, acompanhei todo esse processo da SAF. Né? Eu daria 10 lives pra falar sobre Vasco aqui, mas eu não vou perder tempo falando do Nanico da Colina. Só pra poder fazer analogia, só pra fazer analogia pra galera entender. Então assim, os caras cooptaram e os caras começaram a vender a terra arrasada, de dizer que a associação não tem como, que no próximo ano o Vasco ia acabar. O discurso era exatamente esse que eu vou falar aqui, ó. Se não fechar com essa empresa, vai fechar as portas. É isso ou fecha as portas. Era esse o discurso. E esse discurso que a gente não pode comprar no Fluminense. Porque a nossa situação não está tão crítica como era a do Vasco e a do Botafogo. Vamos lembrar aqui que os dois times estavam quase fechando as portas. Os dois times não tinham dinheiro para pagar conta de luz e conta de água.
Tanto que a gente sacaneia os vascaínos direto com esse negócio. A gente não pode cair nessa falsa narrativa. É esse tipo de preocupação, esse tipo de narrativa, esse tipo de informação que vocês estão trazendo, na verdade, né? Lembrando a situação do Vasco, o que passou o Vasco, né? Eu tenho um tio vascaíno que ele é sócio do Vasco também. Essas histórias eu conheço. Galera, se vocês puderem ver os programas de Vasco, vocês vão entender que o Quintela e o Vini Toledo estão falando aqui é algo devastador. Então, esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. O exemplo tem que ser o pior possível. Tem que ser o Vasco, sim. Porque olha a situação que tá o Vasco. Olha o torcedor do Vasco, que torce mesmo, que é torcedor mesmo. E é simples, é simples. Se a condução do processo do Fluminense não estivesse sendo tão obscura, a gente não estaria falando do exemplo do Vasco. Exato. Não é isso, Vinícius? A gente estaria falando de outros exemplos, pô. Sabe por quê? Lembra muito a situação do Vasco. Lembra muito. Só que a gente não tá com uma situação financeira tão crítica quanto dizer. Vai. E assim, aí vai um desabafo aqui. O que me deixa mais triste nisso tudo é que tudo que eu tô vendo agora que tá acontecendo no Fluminense coincide com o início do Explosão Tricolor lá atrás, lá em 2014, que eu passei a conhecer melhor o clube. E que eu mais falava já em 2014 e 2015, eu falava, cara, o Fluminense precisa de um choque de gestão, né? Precisa cortar gastos aqui, o back-office, pessoas jurídicas aí ganhando os tubos de dinheiro, né? Pessoal, nunca me esqueço, isso foi pergunta minha pro Mário, quando ele foi candidato em 2019. Dentro do escritório dele, eu falei, Mário, e foi pro Tenório também, que foi que concorreu com ele. Falei, Mário, o Abad, o Fluminense estava com um custo de back-office, pessoas jurídicas, né, prestadores de serviço, de R$1.900.000 mensais em 2018. Né? E quando chega o final de 2018, a gente quase cai para a Série B, né? Aquele jogo com o América Mineiro, tudo. Richard fez o gol ali. Ele chega a falar, o Fluminense não vai ter dinheiro para fazer futebol em 2019. Pô, beleza. Aí quando eu fiquei sabendo os valores pro outro ano, o orçamento, esse back-office de pessoas jurídicas era o último ano do Abad, né? Último ano de gestão, gente, seja condomínio, seja governo do estado, prefeitura, clube, último ano de gestão que sai contrato de tudo quanto é lado, 2, 3 anos, 4 anos de contrato, não sei o que, tudo ocorre, né? Esse custo de R$1.900.000 passou pro outro ano, que o Abad tinha falado que não tinha dinheiro para futebol, mas esse custo passou para R$3.700.000. E aí eu perguntei ao presidente Mário, eu falei, presidente, vai ter que fazer uma reforma aí, em tudo ali, né? Tem que fazer auditoria, tudo. Tem que reduzir esses custos, né? Porque se tu não tem dinheiro para fazer futebol, mas você aumenta salários de executivos, de prestadores de serviço, contratos de R$1.900.000 para R$3.700.000, a gente está falando em quase 100% de aumento, quase 2 milhões de aumento. Esse dinheiro poderia ter ido para o time de futebol em 2019? Então são coisas simples assim que os caras, isso assim, de grão em grão foram destruindo o Fluminense. E eu sempre falei, sempre cobrei. O pessoal falava que eu era chato, né? Muito leitor falou isso na época. Não, que tu é chato, só quer falar sobre isso. Era justamente para não acontecer isso que está acontecendo agora. A gente praticamente está implorando para uma SAF, né? Mas sem ter aquela certeza de que realmente será o melhor pro Fluminense. O melhor pro Fluminense. Galera, olha só lembrar aqui pro pessoal aqui, temos 273 pessoas simultâneas assistindo a gente. Deixa o like aí, dá essa moral pro Fluminense Resenha, a gente só tá com 250 likes, galera. Senta o dedo aí no like aí, com raiva, com essa situação que tá o Fluminense hoje. Elias, vamos dar uma passada aqui no chat aqui, sim, e vamos entrar no Campo e Bola, porque a gente tem um jogo importante e também a gente comentar sobre essa péssima, no meu modo de ver, né? Lógico que sempre um jogador quando se machuca é péssimo, né? Mas eu acho que o Otávio é um bom jogador, a gente perdeu um bom jogador pro restante da temporada. Vamos dar uma passada aqui no chat rapidinho, né? O Renato Silveiro, né, tá falando aqui, né? Vocês querem o Abad de volta? Interrogação. Deixa o Mário trabalhar.
Tá rindo, né? Eu acho que foi irônico isso aqui dele. Mas vai lá. O Rodrigo Hesinger, né? Que é nosso membro do canal. Ele tá repetindo o exemplo que o Ilan colocou no vídeo. Eu contrato você pra você vender um carro que vale 100 mil. Daqui a um mês eu digo que esse carro não vale 100 mil, vale 40 e eu quero comprar ele pra mim. É mais ou menos isso. E aí o nosso Pablo Rodrigues, que também é membro do canal, grande abraço, o Pablo tá falando, BTG significa Bagres, te garanto. Muito bom o trocadilho. Bom, Rodrigo, o David Guimarães tá falando aqui, né, no Vasco tinha jacaré comendo pata de cachorro, não tem como comparar com o Fluminense, né, ele tá falando aqui. O Elci Silva, né, tá falando aqui quanto que era a dívida do Vasco, né, na ocasião, interrogação. Não sabemos ao certo qual é o tamanho da nossa dívida. Cara, esse é um ponto que eu ia tocar depois do chat, já perguntar a vocês antes da gente entrar mudar no assunto. Eu vou ler o comentário de mais um membro nosso, o Denner, ele falando aqui, ó. Virou o SAF, acabou a cidadania. Torcedor não vai poder discutir nada. Depende. Tá? Depende do modelo de negócio. Depende do modelo. Por isso que a gente quer tanto a transparência, a discussão, o debate, a participação do torcedor. É justamente para a cidadania seguir mesmo com a SAF. Só para o amigo entender, existe algum mecanismo, como por exemplo a emissão de debêntures. O torcedor ele pode comprar, por exemplo, ações do clube. Então, assim, não é uma coisa assim que o torcedor não vai ter participação. Muito pelo contrário, se o investidor, o comprador, for uma. Eu gosto de usar a expressão comprador. Se o comprador, né, pensar realmente em ter o clube como um meio para ele aumentar a fortuna ou algo do tipo, ele pode ter várias formas de conseguir isso. Venda de atleta e também, né, consumo de produtos do clube. Né? Ele pode ver o torcedor como um potencial comprador, como alguém que pode participar do processo, ou como algum cotista ou acionista, enfim. Não, na verdade, independente do processo, quem vai consumir a marca é a gente. Então, o cara que compra o clube, ele tem que pensar no torcedor. Por exemplo, a gente viu aí, vou dar para não dizer que eu só falo mal, né? A própria FluFest, do jeito que está sendo feita, é um evento. É um evento. A gente pode até discutir a oportunidade do evento. Sim. Mas é um evento que traz retorno financeiro se souber explorar o evento. Mas o investidor, o comprador, ele pode explorar essa marca também. Não, cara, enfim. Olha só, isso pode ser que esteja enganado, mas o dono de um banco, André Esteves, né, se ele se mete nessa SAF aí, né, como comprador, não sei o que, o cara que é um dos mais ricos do Brasil, é o mais rico, não sei, né, vocês acham mesmo que ele vai estar preocupado em vender camisa com loja do Fluminense? Cara, um garoto bem formado ali em Xerém vale milhões e milhões de euros na Sim, não, não tem comparação, com certeza. Assim, não é tipo você ganhar a Mega da Virada, ganhar 600, 700 milhões de reais. Você vai se preocupar em abrir negócios? Vocês se preocupariam em abrir negócios com 700 milhões de reais? Não. De uma Mega da Virada? É mais ou menos isso. O cara que toma posse de Xerém, por exemplo, da marca Fluminense, que é um time, um dos gigantes do futebol, não só sul-americano, mas mundial. Vocês acham que o cara vai se preocupar meio com camisa, com sócio-torcedor? Vai botar uma meia dúzia de cara lá, vai lá, trabalha lá, faz lá o que der, tá tranquilo, e é isso. A gente só espera, Vini. Eu temo isso, tá? Eu temo isso. Mas, por exemplo, quando eu falo da participação do torcedor, a questão dos debêntures mesmo, você pode usar o debêntures para pagar a dívida do clube. Sim. O cara, ao invés do cara pagar a dívida, ele abre a possibilidade dos próprios torcedores, né, participar, né, comprando ações da dívida, e aí você pode, que ele tem direito aos juros com receitas futuras. Então, pro cara que tá comprando é interessante. Claro que entra aquela questão que o Vini falou ali, realmente de ter muita grana e etc. Mas, por exemplo, há a possibilidade das SAFs terem capital aberto no futuro. Essa possibilidade hoje ela existe. Na bolsa lá de Nova York. Aí você começa a ter uma nova discussão. O Textor tá até colocando, acho que vai abrir as ações lá na bolsa, né? Pelo menos era o que eu escutei. Cara, mas assim, uma questão que eu queria abordar a gente tá falando que o processo de SAF, né, tá sendo discutido lá desde 2002 e tal. Mas é engraçado como esse assunto ele só aparecia em momentos oportunos. Agora que a gente tá chegando na reta final da gestão,
enfiaram o pé no acelerador, né? Claro, é o último ano de gestão, é o que eu falei. E o Ivo levantou uma bola aqui num comentário, feito que eu não vou lembrar quem fez o comentário, muito pertinente. A gente não tem noção de quanto o Fluminense deve, porque falta transparência. Também. O balanço, inclusive, não sou até agora, hein, seu Mário Bittencourt. Exatamente. Não, mas o Então, balanço, assim, gente, ele tem um prazo de até... é o que Um todo ano, mundo lança. Não é um ano, não. É final de abril. É o último dia de abril. Então ele ainda tá dando prazo. Não, esse é o solta em prazo. fevereiro. Não, Fevereiro e março. balanço não, orçamento. Não, tô falando do balanço mesmo. Não, balanço não. Balanço. Só solta em abril? A publicação oficial, todos os clubes. Isso Mas aí no ano passado, em março, tava liberado. Tanto é que eu fiz uma live e tudo. Não, março não, cara. Então eu devo estar confundindo as datas. É porque tem o orçamento. Não, eu sei, mas eu tô falando do balanço eles têm que mesmo. liberar o orçamento que. Deve ter confundido Tá ligado? a Quanto data. a gente vai gastar no futebol, quanto a gente tem Não, isso não, é o de balanço prêmio. mesmo. Mas o Não. balanço é final de abril. Não, mas só pra levantar essa tese. O amigo comentou ali muito bem, que a gente não tem noção da dívida do Fluminense. Certo? Eu, particularmente, tenho a teoria que a gente só pode julgar uma gestão boa ou ruim quando ela termina. Certo? Vamos falar aqui, citar o exemplo do Peter, que pra todo mundo a gestão dele era ótima. Quando ele levantou o bumbum da cadeira, a gente viu o que aconteceu. Eu nunca achei ótimo, não, Elias. Não, tem quem achasse. Tem quem achasse. Tem quem achasse. Pô, Então, Tem gente que acha no Mário boa, então exatamente. tá a favor desse seu. Então, cara, assim, e aí é um questionamento, né? Não tô aqui pra acusar ninguém, até porque eu não tenho prova de nada. Mas será que essa aceleração desse processo de SAF não tem relação com uma provável preocupação, sabe, de sair da cadeira e acabar aparecendo coisa que não é pra aparecer? Cara, desculpa, tá abrindo esse precedente. Sim. Tá abrindo esse precedente. Eu como tricolor que sou, e apaixonado pelo meu clube, eu me sinto na obrigação de desconfiar de todo mundo. Isso aí. Um processo sem transparência alguma como esse? Eu tô errado, gente? Não, tá não. Mas isso aí é o Pelo questionamento que contrário. todo torcedor deveria fazer. Vini e Quitela, querem falar alguma coisa aí? Não, Só pra Vini gente mudar de viu ali assunto? o lançamento ali, tá certo. O É isso lançamento mesmo, do em abril. balanço, inclusive, o Fluminense divulgou já nos primeiros minutos do dia 1º de maio. O prazo é até o final de abril. Mas isso aí não... Isso é um mero detalhe. É um mero detalhe. Mas isso. Um mero detalhe. Isso como não- a gente cerca tudo, a gente tem que falar. Isso né? não importa, né? Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.